Hoje é uma noite de reflexão. Hoje é uma noite de alerta. Hoje é uma noite, se você quiser, de puxão de orelha. Hoje é uma noite de despertamento. Hoje é uma noite de questionamento. Amém? Então vocês podem sentar. E sentados, abram a palavra do Senhor. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no versículo de número 8. E antes da leitura, eu quero fazer aqui algumas perguntas. Somos crentes? Sim? Somos crentes? Pois bem, como está a nossa fé? Temos negado nossa fé em Jesus? Estamos negando nossa fé em Jesus? Pense um pouco. Nesse momento, pense um pouco em um incrédulo. Alguém que lhe chama a atenção por ser incrédulo e que lhe às vezes lhe dá nojo, repulsa, náuseas, pelas atitudes dele como incrédulo. Só precisa pensar no nome. Se eu vou pensar aqui, eu vou pensar em muitos personagens, mas só pense em um. Amém? Não diga nada, só pense. Agora, observe o que está escrito, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente, ou seja, o incrédulo. Amém? Eu quero começar contando uma história para vocês. Eu não sei se é uma história real ou se é uma história fictícia, mas essa história tem tudo a ver conosco. Diz a história de uma mãe e de um filho. Uma certa senhora, mãe, ela estava caminhando na cidade e um estranho tropeçou nela, chocou-se com ela, imediatamente pediu desculpa. Ela respondeu: tudo bem, eu é que não vi. Foram educados um com o outro e cada um foi para o seu destino. Mais tarde, a mesma senhora está na sua casa cozinhando e ao virar, de repente, ela choca-se com seu filho. Quase esbarra nele, quase. E ela imediatamente gritou asperamente contra seu filho, uma criança. O filho se retirou triste, sentido, chorando com o grito que a mãe lhe deu, o quanto ela foi dura com ele. Mais tarde, ao deitar-se, Deus tocou no coração daquela senhora, de maneira suave. Tratasse um estranho de forma cortês, mas teu filho, a quem tu amas, o destrataste. Levanta e vai à cozinha, e tu vai encontrar flores no chão. São flores que teu filho ia te entregar. A mãe sentiu-se miseravelmente naquele momento, começou a chorar. Suavemente se aproxima da cama e chama o seu filho, despertando ele, e ela diz: filho, são estas flores que você queria me dar naquele instante? O filho responde: sim, mãe. Sorrindo, responde para ela: sim, mãe, eu as encontrei no jardim e as trouxe para a senhora, porque achei lindas como você. Disse a mãe: filho, sinto muito pelo que disse hoje. Não devia ter gritado com você. O filho respondeu: está bem, mãe, eu te amo de todos os modos.
A mãe também respondeu: eu também te amo, meu filho. Mas duas perguntas para nós nesta noite: como nós tratamos os estranhos? E a outra pergunta: como nós tratamos os nossos? Como eu disse, esta noite é uma noite de reflexão, é uma noite de questionamento, é uma noite de, se você achar necessário, de puxão de orelha. Porque esse texto que Paulo escreveu, ele diz que se a gente não tiver cuidado dos nossos, e especialmente da nossa família, nós negamos a fé e somos pior do que os incrédulos. Observem vocês que família é um conjunto de pessoas, de parentes, de uma pessoa. E a gente pode aqui citar pai, mãe, filho, irmãos, cunhado, cunhada, primo, prima, vô, vó, neto, e é um grande número. Em alto nível está mãe e pai. Isso é uma coisa que a gente já sabe. Não sei se você sabia, não sei se você tem esse conhecimento, mas mãe e pai estão num nível muito elevado. E quando a gente lê, estuda, examina as Escrituras Sagradas, a gente encontra alguns detalhes de grande importância, que talvez você não percebeu ainda. Mas Jesus Cristo, sendo crucificado, sofrendo grandes dores, perto de morrer, ele recomenda a sua mãe. Não sei se você tem essa informação, não sei se você já percebeu esta informação, mas Jesus, no seu mais alto grau de sofrimento, ele não esquece de sua mãe. E eu queria que você observasse que Jesus chama a atenção de um dos seus discípulos, que foi o único que esteve com ele até a hora da sua morte, que é João. E Jesus fala com João, lá em João 19, 25, 26 e 27. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor: e junto à cruz estava a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Marta, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, que a gente sabe que é João, disse: mulher, eis aí teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Esse texto nos mostra que Jesus, na sua última hora, no seu último momento de vida, recomendou sua mãe para que João cuidasse dela. E João a tomou e levou para casa. Observem vocês que mãe é uma coisa muito especial. Por isso que esse texto aqui é um texto de grande reflexão para nossas vidas. Faço aqui uma série de perguntas nessa noite para todos nós. Onde está nossa mãe? Como está nossa mãe? Onde está o nosso pai? Como é que ele está? Como estão nossos parentes? Como estão nossos filhos? Como é que estão nossos irmãos de sangue? Nossos tios, nossos primos? O sogro, a sogra, o genro, a nora, e etc, etc. A gente precisa entender que quando a gente se casa, a gente assume um compromisso com o nosso cônjuge, seja o homem com a mulher, seja a mulher com o homem. Porém, a gente não pode esquecer que vem um pacote. E nesse pacote a gente não sabe quem é que vem. A gente não sabe. E você quer um exemplo bem prático? Se a gente encontrar alguém na rua e perguntar: quem é? Se for um parente teu, tu vai dizer: é meu cunhado, é minha tia. Olha, meu, minha. Tu vai usar o pronome
possessivo. É meu tio, é minha tia, é minha irmã, é meu irmão, é meu primo, é meu cunhado, é meu genro, é minha nora, é meu sogro, é minha sogra. Você está observando? Então, quando a gente se casa, a gente vem um pacote junto, e a gente não sabe que pacote é esse. Eu costumo dizer que esse pacote ele é cheio de surpresa, porque vai vir de todo tipo, de toda espécie, que a gente nem esperava, mas vem junto. Se não tivermos cuidado dos nossos, e principalmente da nossa família, nós temos negado a fé, e somos pior do que os incrédulos. Eu quero aqui fazer uma reflexão. Como estão nossos filhos? Onde é que eles estão? A Bíblia nos mostra a história de um homem que é dado como exemplo de sofrimento. E você já sabe de quem eu estou falando, Jó. E às vezes, e muitas vezes, a gente só associa Jó ao sofrimento dele. Mas Jó, ele deixou um legado. Ele deixou um legado de exemplo para nós. No primeiro capítulo de Jó, eu vou pedir que coloque na tela, a partir do primeiro versículo, eu vou ler até o versículo 5. E eu quero que você preste atenção aos detalhes que estão nesse texto. Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos. É esse versículo que eu quero chamar a atenção de vocês. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se Jó de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia consigo mesmo: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Não era uma coisa esporádica, era continuamente. Jó tinha uma grande preocupação com seus filhos. Eu não tenho a menor ideia nessa noite quantos filhos você tem, se você tem filhos, eu não tenho a menor ideia. Mas o que eu quero questionar você nessa noite é: onde estão seus filhos? Como estão seus filhos? Qual a razão, qual o motivo? Nos explique, ou explique para você mesmo, que os filhos dos crentes, na sua maioria, quando ficam adultos, para fora da igreja. Qual a razão? Qual o motivo? O maior influenciador dos filhos são os pais. Será que eu, você, nós temos feito parecido como Jó? Será que você tem levantado pelas madrugadas para orar e jejuar pelos seus filhos? Ou você tem deixado à vontade? No mundo em que estamos vivendo, onde eles são bombardeados de todos os lados, de todas as maneiras, o inimigo está investindo de uma forma pesada, porque ele sabe que resta pouco tempo para ele ser preso. E ele vai fazer de tudo para destruir nossas famílias, porque família é, como foi dito aqui, sempre dizemos, é projeto de Deus. Deus está interessado, Deus está preocupado, Deus quer o melhor para nossas famílias. E não é à toa que Ele nos chama a atenção, nos advertindo que se a gente não tiver cuidado dos nossos, em especial da nossa própria família, negamos a fé. E ainda somos pior.
do que os incrédulos. Jesus teve um ministério aqui de 3 anos aproximadamente, e durante seu ministério ele contou uma história que nós conhecemos. Lá em Lucas 15, a partir do versículo 11 até o versículo 24, é uma leitura um pouco extensa. Lucas 15, 11 a 24. Jesus nos fala de um homem que tinha 2 filhos. E a gente chama essa passagem a parábola do filho pródigo. E está escrito, a partir do versículo 11. Continuou Jesus falando, ensinando, e ele conta essa história. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. De repente alguém questiona: como é que isso é possível? É claro, hoje em dia a gente entende. Se a mãe morrer, os filhos têm direito à metade. Mesmo o pai estando vivo. A gente sabe disso. Hoje a gente sabe disso. Certo homem tinha 2 filhos, contou Jesus. O mais moço chegou para o pai e disse: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele, o pai, lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para o seu campo a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eu vou parar aqui um pouquinho só para questionar você. Quer saber quem são seus amigos? Quer saber quem são as pessoas no mundo? Precise deles. Precise deles. Enquanto a gente tem e não precisa, a gente não sabe quem são as pessoas. Mas na hora que a gente passa a precisar, aí a gente começa a identificar quem são as pessoas. A gente começa a descobrir quem são as pessoas. E eu te digo nessa noite, eu desejo que você nunca venha a precisar. Mas na hora que você precisar, você vai saber quem são realmente seus amigos. Quando a gente tem muito, chove de amigos. Mas na hora que a gente precisa, seca. É uma estiagem. Não aparece amigos. Espero que você nunca tenha essa experiência na sua vida, viu? Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos, eu estou no versículo 15, daquela terra, e este o mandou para os seus campos e guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Observem vocês o que ele pensa na sua cabeça, de falar com o pai. Ele pensa, no versículo 17, então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Não disse mais o restante que ele havia pensado em dizer, porque o pai já retruncou. Ele não disse tudo o que ele havia pensado em dizer. Ele só faz dizer: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu,
Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Teu filho, tua filha, não é uma causa perdida. Enquanto estiver vivo, acredite, Deus pode fazer uma grande obra. Só não desista de orar. Só não pare de orar. Ore, jejue, faça como aquela viúva que Jesus conta, que a viúva incomodava o juiz constantemente pedindo: resolve a minha causa, resolve a minha causa, resolve a minha causa. Você, meu irmão, minha irmã, não cesse de orar pelo seu filho, pela sua filha. Apresente diante de Deus de manhã, de tarde, de noite, pela madrugada: pai, meu filho, pai, minha filha, pai, meu filho, pai, minha filha. Não cesse, porque é seu bem. Dizia Jó, pensava Jó: talvez meus filhos pecaram. E levantava de madrugada e sacrificava continuamente pelo número de cada um deles. Jó fazia isso continuamente. Nessa noite, o que é que você tem feito pelo seu filho? O que é que você tem feito pela sua filha? Ah, eu já orei, já entreguei, já falei. Sim. E daí? Vai parar? Vai parar a luta? Vai entregar de mãos beijadas? Não vai derramar lágrimas de sangue? Não vai jejuar? Não vai entrar nos cultos de orações? Não vai pedir aos ciclos de orações? Não vai pedir onde tiver oração? Meu filho, minha filha, minha filha, meu filho, minha filha, meu filho, minha filha. Você precisa orar para cobrir seu filho, sua filha com oração. Onde quer que ele esteja, fazendo o que estiver fazendo, você como pai, como mãe, tem autoridade espiritual de interceder e suplicar por eles. Uma das maiores provas que a gente pode ter, que amamos e que cuidamos da nossa família, é orar, é interceder, é suplicar. Porque nesse mundo que estamos vivendo, não é fácil, não é simples criar filhos. É uma batalha, é uma luta muito grande. Jesus revelou, deixou escrito, Mateus 7,20. Jesus revelou. Jesus deixou escrito em Mateus 7,20: assim pelos seus frutos os conhecereis. Você que conhece um pouco de Bíblia sabe que aqui ele estava falando dos falsos profetas. Sim, claro, verdade absoluta. Ele estava dizendo que pelos frutos dos falsos profetas a gente os conheceria. Mas eu pergunto a você nessa noite: você conhece seus frutos? Se a gente identifica um falso profeta pelos seus frutos, eu quero perguntar: você conhece seus frutos? Se a gente tem a capacidade de conhecer um falso profeta pelos seus frutos, a gente também tem a capacidade de nos conhecer pelos nossos frutos. Eu não estou falando para você conhecer os outros, não. Eu estou dizendo que você tem a capacidade de saber quem é você pelos seus frutos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Jesus deixou uma profecia lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18. E eu acredito que essa profecia não é só para o povo de Israel, é também para nós. Porque está revelado de uma maneira muito clara. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vereis, nós veremos, é notório. Se a gente vê a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, então a gente também sabe das nossas ações, e muito bem. A gente conhece nossos atos, e muito bem. A gente conhece nossos frutos, e muito bem. E a gente sabe se estamos de fato ou não cuidando de nossa família, cuidando dos nossos. Amém? Chegou o momento da nossa grande reflexão nessa noite. Chegou o momento da nossa grande reflexão nessa noite. Mais uma pergunta para a gente sair daqui pensando: o que nossos parentes falam ou pensam de nós? O que
nossos parentes falam ou pensam de nós? Você já parou para pensar um pouquinho sobre isso? O que é que seus parentes falam de você? O que é que meus parentes falam de mim? O que é que seus parentes pensam de você? O que é que meus parentes pensam de mim? Será que eles dizem entre eles: realmente houve uma mudança na vida dele? Realmente houve uma mudança na vida dela? Ou será que eles dizem: isso é um fariseu? O que é que eles dizem? O que é que eles pensam de nós? A comprovação de nossa fé está ligada diretamente aos nossos parentes. E eu não estou aqui falando como atitudes do mundo, não. Eu estou falando como crentes. O que é que eles pensam de nós como crentes? O que é que eles falam de nós sobre crentes, como crentes? Vamos ler e vamos ouvir mais uma vez 1 Timóteo 5, versículo 8. Vamos ler e vamos ouvir mais uma vez esse texto. Ora, se alguém, não está falando de você nem de mim, está falando de todos. Entre todos os crentes, se alguém não tiver cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Tantas perguntas que eu fiz aqui, eu perguntei uma: você tem negado a fé de Jesus, em Jesus? Eu perguntei. O Senhor nos diz nesse texto que se a gente não tiver cuidado dos nossos, especialmente da nossa casa, a gente tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Eu tenho aqui para vocês um testemunho lindo, testemunho que ficou registrado na Bíblia Sagrada. Um testemunho fantástico, e eu espero que isso aconteça na sua vida. 2 Timóteo capítulo 1. Olhe que testemunho lindo, versículo 3, 4 e 5. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Diz Paulo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, em tua mãe, Eunice, e eu estou certo que também em ti. Vó, mãe, filho. Que testemunho? Vó, mãe, filho. Não sei se você está entendendo. Que testemunho? Vó, mãe, filho. O que é que a gente pode dizer da nossa mãe? O que é que a gente pode dizer do nosso filho? O que é que a gente pode dizer da nossa avó? Você, o que é que você vai deixar para seus filhos? Será que seus filhos vão imitar a sua fé? Começou com a avó, ficou registrado o nome dela, Lóide. Passou para sua filha, Eunice, que era mãe de Timóteo, e passou para Timóteo. 3 gerações. Começou com tua avó, passou para tua mãe, e continua agora contigo. O que vamos deixar para nossos filhos? Papai e mamãe, não são os filhos que deixam para os pais, são os pais que deixam para os filhos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Não são os filhos que entesouram para os pais, são os pais que entesouram para os filhos. Eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outro. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos.
Mais uma vez eu pergunto: onde está teu filho? Onde está tua filha? Onde estão teus filhos? Que preço você tem pago? Como é que você pode deixar esse exemplo para seu filho? Vó, mãe, filho, 3 gerações. Eu te digo nessa noite: de que adianta você conquistar o mundo inteiro e perder sua família? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Se a gente não tiver cuidado dos nossos, em especial da nossa casa, negamos a fé e somos pior. Pior que? Pior que? Eu pedi para você pensar no incrédulo. Não me responda: em quem você pensou como incrédulo? No início eu perguntei, eu pedi: pense no incrédulo, daquele que lhe dá nojo. Você pensou em alguém? Você pensou em alguém? Você sabia que nossas ações podem nos tornar pior do que o incrédulo para Deus? Eu não sei em quem você pensou. Se eu sou pior do que quem eu pensei, misericórdia de mim, Jesus. Mas ele diz que se a gente não tiver cuidado dos nossos, em especial dos da nossa casa, somos pior. Pior significa inferior. Pior significa mais ruim. Inferior a quem tu pensou. Mais ruim do que aquele ou aquela que tu pensou como incrédulo. Se não tivermos cuidado dos nossos, e especialmente dos da nossa casa, negamos a fé. E somos pior. Pior, diz o Senhor, do que os incrédulos. É por isso que, em certa ocasião, Jesus disse: tu fala que tu é rico, que tu tem tudo, que tu não precisa de nada. Jesus disse para a igreja naquela ocasião: tu não sabe, e tu és pobre, cego, miserável e nu. Isso foi para a igreja. Porque se eu e você estamos bem na igreja, se eu e você temos a vida eterna, se eu e você sabemos que vamos morar com Jesus nos céus, e que quem não tem Jesus vai para um lugar tenebroso, e eu e você não jejuma, não ora, não paga o preço, não clama, não implora, não chora, não sofre aos pés de Jesus pelos nossos filhos, pela nossa família. Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Que fé é essa? É por isso que Jesus diz, através de Paulo: você negou a fé. Você é pior do que o incrédulo. Eu disse nessa noite: é uma noite de reflexão, é uma noite de questionamento, é uma noite, se você achar viável, de puxão de orelha. A nossa história, ela não termina aqui. A nossa história ainda vai continuar alguns dias. Para uns, poucos, para outros, muito. Mas a gente pode escrever uma história diferente. É necessário que Deus nos chame, nos questione, que Deus nos repreenda, para que a gente possa despertar. Porque às vezes a gente leva uma vida como se tudo estivesse bem. Conosco, amém, e com nossa família. De que adianta eu chegar na minha casa e eu ter um banquete para me alimentar, e eu sonhar que minha mãe ou que meu pai está passando necessidade? Que amor é esse? Que cristianismo é esse? Eu ter na minha casa um banquete para me alimentar e eu saber que um parente meu está passando necessidade? E eu chego na igreja, faço uma doação, quando da minha casa está precisando, quando um parente meu está precisando, está necessitando. E quando eu digo parente meu, eu digo também um parente teu, um parente nosso. É por isso que Deus nos chama a responsabilidade. Se você não tem cuidado dos seus, se você não se preocupa, cuidado é se preocupar. Mas ele não é crente, ele não presta. E o que é que tem? E o que é que tem? E você prestava? Não, mas eu já fiz de tudo. De tudo? De tudo?
Você já fez tudo? Sim, o que depende de mim eu já fiz. Já fez? Será que você não conhece Romanos 12, versículo 18? E aqui não está falando só da família, aqui está falando de todos. Romanos 12, 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não é quando, é quanto. Custe o que custar. Em especial com a nossa família. Em especial com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos. Às vezes pedimos, às vezes suplicamos a Deus, me abençoa, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, tu não responde, tu não atendes. Algumas coisas Deus nos chama a atenção. E estas coisas estão ligadas diretamente à família. Você, homem que está aqui, que é casado, você nunca deve esquecer 1 Pedro 3,7. Você pode esquecer de tudo, mas você não pode esquecer de 1 Pedro 3,7. Você que é homem, você que é casado, olha, você esqueça tudo, mas não esqueça de 1 Pedro 3,7. Diz assim, ó: maridos, é para você que é casado, é para mim, é para nós homens. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Você que é casado, como é que você trata a sua esposa? Dependendo da maneira de você tratar a sua esposa, você pode orar dia, noite, a semana, um mês, um ano, nem sobe. Nem sobe. Nós que somos casados, nós que somos homens, nossa vida espiritual depende da nossa relação com o nosso cônjuge. Se a gente não tratar bem nossa esposa, se a gente não tratar com dignidade, se a gente não tratar com discernimento, se a gente não tratar com honra, se a gente não reconhecer que ela é a parte mais frágil, pode orar à vontade, está revelado, suas orações serão interrompidas. Está revelado, está escrito. Às vezes na igreja, nós homens somos santarrões, a gente trata as irmãs com amor, com carinho, com respeito, feita aquela senhora que tratou o estranho de maneira cortês, mas em casa trata a esposa com gritos, com ameaça, com sugestas. Se você contar na igreja, você apanha mais. Tem mulheres que apanham, literalmente. Tem maridos que agridem com palavras, com ameaças, porque é mais forte. Que cristianismo é esse? Quem assim procede está negando a fé. E é pior do que aquele incrédulo que você pensou nele. Pense em quem você pensou como incrédulo. Você pode estar sendo pior do que ele. Você pode estar sendo pior do que ela. Eu não sei em quem você pensou. Como é que você trata seus pais? Efésios capítulo 6, versículo 1, 2, 3 e 4 nos fala dos pais, nos fala dos filhos. Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Tu honra teu pai, tu honra tua mãe. Tu respeita teu pai, tu respeita tua mãe. Versículo 2: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Uma das promessas de Deus para a gente ser bem sucedido é honrar pai e mãe, é respeitar pai e mãe. Não está dizendo que é o pai bom, não está dizendo que é a mãe boa, não, é honrar pai e mãe, é teu pai, é tua mãe. Independentemente dele ser o que for, tu tem que honrar teu pai e tua mãe, como filhos. Como filhos, pai falou, sim senhor. Mãe falou, sim senhora. É minha mãe, é meu pai, que muitas e muitas vezes deixou de comer,
para pagar a tua escola. Que muitas e muitas vezes deixou de comprar uma roupa para ele, para ela, para dar o que você precisa. Que muitas e muitas vezes passou noites e noites de sono trabalhando para dar o que você precisa. Você não tem ideia, você não tem noção do que seu pai e sua mãe passou e passa para lhe dar o melhor, dentro das suas possibilidades. Quer ir bem na sua vida? Honre seu pai e sua mãe. Quer viver muito tempo na terra, além do limite ainda? Deus diz: honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva bem e seja de longa vida sobre a terra. E no versículo 4, ele fala para os pais: e vós, pais, papai e mamãe, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na demonstração do Senhor. A gente precisa disciplinar, a gente precisa admoestar, como o Senhor faz, com amor. Com amor. Pedro, tu me negaste 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus morreu. 3 dias depois ressuscitou. Quando ele se depara com Pedro: Pedro, tu me amas? Foram as palavras de Jesus. Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas mais do que estes? Aí Pedro caiu a ficha. Eu neguei ele 3 vezes. Ele me perguntou 3 vezes se eu amo ele. Senhor, tu sabes todas as coisas. Com aquelas palavras de Jesus, Pedro foi admoestado, Pedro foi disciplinado. Pedro aprendeu. Como é que você trata seus filhos? Com espancamento. Um pai, 70, 80, 90 quilos, dá um soco no filho de 3, 4, 5 anos. Isso é um crime. Você merece ir para a cadeia, se é que tem alguém que faz isso. Como é que um cara com 80 quilos, 90 quilos, tem coragem de dar um soco numa criança de 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos? Existem muitas maneiras da gente corrigir, existem muitas maneiras da gente repreender, existem muitas maneiras da gente admoestar no amor. Olha, é por isso, é por esse motivo, é por essa razão. Eu sei que às vezes se perde o controle, mas a gente hoje, como cristão, a gente não deve. Como cristão, a gente não deve espancar. Nem sequer um bandido se deve espancar. E a gente vai espancar nossos próprios filhos. E às vezes, não só espanca o filho, espanca a esposa, na frente dos filhos. Outro dia, uma criança foi defender a mãe que estava apanhando do pai. O pai deu um soco nele. E crente. E o filho chega na igreja, procura o pastor. E conta o pastor. E o pastor vai repreender o irmão. E o irmão pega o filho e dá uma surra maior ainda. O que é isso? Que tipo de admoestação é essa? Que tipo de disciplina é essa? Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Com amor, com carinho, com justiça, com respeito. Não faça o que eu faço, faça o que eu digo. E quer que o filho seja perfeito, correto, quando ele na frente do filho, na frente da esposa é completamente diferente. Ora, se não tivermos cuidado dos nossos, e especialmente da nossa família, negamos a fé e somos pior do que o incrédulo. Como eu disse, hoje é uma noite de reflexão. Que cristianismo eu estou vivendo? Hoje é uma noite de alerta. Hoje é uma noite, se você quiser, de puxão de orelha.
Hoje é uma noite de despertamento. Hoje é uma noite de questionamento. Vá para casa. Quando chegar em casa, se for necessário, dobre os joelhos. Peça perdão a Deus pelas suas atitudes, se for o caso. Não estou dizendo que é porque eu não conheço aqui a vida de ninguém. E se alguma coisa aconteceu essa semana, pelo amor de Deus, eu não sei de nada, não estou sabendo de nada. E de repente você pode estar dizendo, deixa eu chegar em casa que você vai me pagar com a mulher. Não, ninguém me disse nada, eu não estou sabendo de nada, pelo amor de Deus. Porque isso pode acontecer. Em nome do Senhor Jesus, eu não estou sabendo de nada e não quero saber de nada, na vida de ninguém. Você tem que prestar conta a Deus, não é a mim não. Eu só estou dizendo que chega em casa, peça primeiro perdão a Deus, se for o caso. Chame seu filho, se for o caso. Chame sua filha, se for o caso. Chame sua esposa, se for o caso. Peça perdão e procure viver o cristianismo. Admoestar com amor, admoestar com carinho, admoestar na justiça, admoestar como o Senhor nos orienta para o seu louvor e para a sua glória. Amém? Vamos juntos repetir? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. Que Deus nos abençoe.